Voltando às perguntas para Antônio Radical, Danilo do Bessa e o Ricardo do Valentina perguntam basicamente a mesma coisa. Qual a sua opinião sobre a coligação entre Luciano Agra e Luciano Cartacho? Olha, essa aliança é um completo desrespeito ao eleitorado de João Pessoa, porque o PT passou 8 anos na oposição à Prefeitura de João Pessoa, dizendo para a classe trabalhadora da nossa cidade, mostrando as irregularidades dessa administração municipal, denunciando vários escândalos, como o escândalo da merenda, o escândalo do alho, que ficou famoso, tantos outros, e chegando até a pedir o impeachment do prefeito Luciano Agra, e agora se junta com o prefeito Luciano Agra. Quer dizer, é um descaso completo, é chamar o eleitor, você que está em casa, de idiota. A pergunta tem um detalhe, quer saber também sua opinião a respeito das coligações do PSB. O PSB já vem nessa situação há muito tempo, né? Desde 2004, quando o Ricardo se juntou a uma banda das oligarquias da Paraíba, na época Zé Maranhão, depois rompeu e se juntou com a outra banda das oligarquias da Paraíba, que é os Democratas e o PSDB. Então, esse partido que nunca teve história na classe trabalhadora, continua a sua peregrinação rumo cada vez mais à direita, agora com o Ricardo no governo do estado, inclusive. Vou fazer o registro aqui de algumas perguntas e os nomes até para os nossos ouvintes. Por exemplo, eu quero fazer aqui uma Irene de Pedra Branca, ela já está querendo saber se você tem alguma pretensão para as próximas eleições de governador 2014, talvez não precise nem responder. Patrícia de Bancários, ela está querendo saber se tem algum projeto para ajudar as ex-presidiárias em João Pessoa. O Hélio Tânia, de Bancários, também quer saber sobre Rios, se o PSTU tem uma proposta sobre Rios. Ranieri, do Gásio, está dizendo que mas aí foi mais genérico, proposta para João Pessoa, você já está respondendo. Alisson do Rangel quer saber proposta para a cultura. E Marta do Valentina diz que sua proposta para o transporte está certa. Ok, obrigado, Marta. Veja só, sobre a questão dos rios, eu vim agora de uma conversa numa outra emissora de rádio e a gente abordava essa situação. Quer dizer, nós temos uma situação extremamente precária hoje, né? Rio Jaguaribe, Rio Cuiá, Gramame, Mumbaba, todos esses rios importantes para a cidade de João Pessoa, importantes para a sobrevivência de muita gente nessa cidade, completamente desprezados, esquecidos pelo poder público, que não tem uma política elaborada de recuperação desses rios. Tem paliativos, mas não tem uma política correta, discutida com o movimento ambientalista, inclusive, de recuperação desses rios. A primeira coisa é exatamente essa, discutir uma intervenção concreta junto com o movimento ambientalista, né, com as comunidades em torno desses rios e efetivamente recuperar esses rios. É possível ainda recuperar esses rios, é possível dar dignidade às pessoas, às populações que moram em torno desses rios. E isso se espalha, inclusive, para outros pontos naturais da cidade, como a Barreira do Cabo Branco, que, segundo estudiosos, dentro de 20 anos, se não for feito nada ontem, nem hoje, nem amanhã, ontem, ela vai simplesmente desaparecer e João Pessoa vai perder nada mais nada menos do que o ponto mais oriental das Américas por causa da irresponsabilidade, da incompetência da gestão pública municipal. Josiânia Dávila pergunta: por que o senhor não se junta a Lourdes Sarmento e formam uma só chapa? Olha, esse aspecto que sempre é perguntado para nós é o seguinte: nós do PSTU avaliamos que o PCO, assim como o PSOL, o PCB, são partidos da classe trabalhadora, assim como o PSTU. Mas, para além disso, é preciso construir na prática, na luta cotidiana da nossa classe, relações éticas, não só do ponto de vista individual, mas principalmente do ponto de vista político. As organizações precisam ter um respeito ético com cada uma delas. Não precisa concordar, não estou dizendo que tem que concordar com as posições políticas, mas precisa ter pelo menos um mínimo de respeito. Infelizmente, nós não encontramos isso no PCO, infelizmente, por causa disso, nós fazemos. Se você não for para o segundo turno, você condena a coligação de Luciano Cartacho, condena o PSB. Se você não for para o segundo turno, vai votar em quem? Essa é a pergunta também do Ribamar. Olha, muito provavelmente, eu não tenho bola de cristal, sou professor de história, não sou futurista, mas muito provavelmente nós vamos chamar o voto nulo, porque essas coligações, essas práticas políticas não correspondem ao nosso ideário. Não é possível, aí nós estaríamos cometendo o mesmo erro que o PT cometeu, ser oposição e depois se aliar com qualquer um no segundo turno. Rafael de Cidade Verde pergunta qual a sua maior inspiração para continuar sendo candidato, e o Júnior Sá de Tambaú quer saber se o senhor nunca pensou em ser candidato a vereador. Olha, a minha maior aspiração é
exatamente nesse momento a gente falar para vários trabalhadores e trabalhadoras, colocar os problemas da cidade, apresentar propostas de resolução dentro de um marco classista e, evidentemente, chamar todos e todas a conhecer melhor o PSTU, né, e que possa se filiar ao nosso partido. Sobre a questão de começar ou não pela vereança, isso aí é uma decisão que nós tomamos dentro do partido. A militância achou melhor que a gente se colocasse no campo majoritário para exatamente fazer esse trabalho de divulgação das nossas ideias, coisa que muitas vezes nós não temos essa oportunidade, como estamos tendo aqui democraticamente na TV Tambaú.